Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é o início de uma saga sobre a Idade Média. Carol, 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 Carol. Tava faltando aqui um vídeo de história, né? Fazia tempo que eu não mandava um vídeo de história, mas hoje nós temos, não se preocupem. Bem, assim como a Idade Antiga, aqui na Idade Média a gente também vai dividir ela em partes, porque na verdade a Idade Média é um período da história. Não é que ela é um tema da história, sabe? Um assunto de história. Ela é simplesmente um período de longos e longos anos. Então por isso a gente vai dividir esse período em alguns vídeos. Esse primeiro vídeo é para falar sobre a introdução da Idade Média. Como que ela se originou, a transição da Idade Antiga para a Idade Média, quais foram as causas, né? O início dela, o marco inicial. E ainda dentro dessa introdução, a gente vai falar também das características da Idade Média, o que é que difere a Idade Média da Idade Antiga. E ainda assim a gente ainda vai entrar já no Império Bizantino. O vídeo também é para tratar do Império Bizantino, isso porque o Império Bizantino teve muita importância para a Idade Média. Foi simplesmente o marco inicial e o marco final. Primeira coisa que vocês precisam saber para início de estudo. A Idade Média está dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Quando a gente fala em Alta Idade Média, que é o período que a gente vai iniciar aqui, a gente está falando do auge da Idade Média, do auge das características realmente da Idade Média, do período medieval. E quando a gente fala em Baixa Idade Média, a gente está falando um pouco da queda dessas características e da transição para a Idade Moderna. Outra coisa que você precisa saber para fins desse vídeo é que, quando a gente fala em estudo da Idade Média, a gente fala em duas áreas: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. A gente fala da Idade Média ocidental e a gente fala da Idade Média oriental, tá? Isso porque as características e a formação de cada uma vai ser de forma diferente. Quando a gente foca na Idade Média do Oriente, a gente está falando do Império Bizantino, a gente está falando da expansão árabe. Quando a gente foca no Império, na Idade Média do Ocidente, a gente está focando ali no início do feudalismo, no poder da Igreja Católica e no Renascimento. Então esse vídeo aqui eu vou tratar da origem e do Império Bizantino. Não vou expor aqui ainda a expansão árabe, vou tirar um vídeo só para falar sobre isso, para daí eu poder explicar outros assuntos de lá da frente. Talvez você já tenha ouvido falar em Idade das Trevas. Mas por que Idade das Trevas e não Idade Média? Alguns historiadores vão achar esse termo um pouco fora do eixo, vai discordar com isso aí. Vai apenas dizer que, na verdade, a Idade Média floresceu uma cultura diferente da Idade Antiga e também da Idade que viria mais à frente, que é a Idade Moderna. Apenas teve a sua cultura baseada na sua sociedade. Só que, na verdade, a maioria dos livros de história trata a Idade Média como Idade das Trevas, porque foi uma cultura baseada só na igreja. E é aí que eu vou entrar nas características iniciais da Idade Média, para você poder entender o contexto. A Idade Antiga, ela era baseada na crença em vários deuses. E quando a gente vai para a Idade Média, a gente tem a crença em um só único Deus. Só que essa crença em um só único Deus vai subir ao poder da mente lá do homem e da igreja, né? Vai se formar uma instituição, que é a Igreja Católica, e tudo vai ser baseado nisso aí. As artes vão ser baseadas na igreja. A pintura, a escultura, os livros, a educação, vai ser tudo baseado na igreja. Fora que não existia uma liberdade na Idade Média. As pessoas não tinham liberdade de pensar, as pessoas não tinham liberdade de agir, de falar. Então, por isso que ficou muito conhecido como Idade das Trevas. Então, a gente tem como primeira característica principal aí desse período o teocentrismo, ou seja, o centro era Deus, não mais o homem. Quando a gente fala
Em antropocentrismo, a gente fala que o homem é o centro do universo. E quando a gente fala em teocentrismo, a gente fala que Deus é o centro do universo. Então, se vivia aí na Idade Média o teocentrismo. Consequentemente, a gente tem uma segunda característica, que é o quê? Era baseado na fé e não na razão. Então, não se podia questionar. E uma outra característica, que vai até ser um tema aqui de vídeo, é a questão do sistema econômico, que vai mudar também, que agora vai ser baseado no feudalismo, né? Que era baseado em trocas de terras. Mas eu vou entrar nisso mais tarde. Mas, Carol, e esse Império Bizantino que você tanto falou no início do vídeo? Como é que ele se formou? Vamos lá voltar ao Império Romano, lá na Idade Antiga, na Antiguidade. Lembrem que existia um imperador chamado Constantino, certo? E foi através desse imperador que se começou a liberdade aos cristãos. Os cristãos começaram agora a ter uma liberdade religiosa e não eram mais tão perseguidos. Constantino praticamente oficializa a religião cristã em Roma. Constantino percebe que o Império Romano está entrando em decadência, né? Isso devido a várias invasões de povos bárbaros. Quem eram os povos bárbaros? Eram povos comuns, na verdade, de outras terras. Eram considerados bárbaros pelos próprios romanos, porque eram povos bárbaros aqueles que não eram povos romanos. Quem não é romano é povo bárbaro. Então, foi designado pelos próprios romanos. Então, Constantino vê que Roma está sendo saqueada, incendiada, destruída, enfim, é a queda do Império Romano. É quando ele tem a ideia de construir uma cidade, ele vê uma localização boa para isso, e constrói uma cidade chamada de Bizâncio. Bizâncio foi construída numa localização onde teria muitas rotas comerciais. Então ele tem a ideia de que Bizâncio viria a crescer cada vez mais por causa disso. E ele não estava enganado. Então assim, com a queda do Império Romano, acontece que esse império é dividido. Roma, ela passa a ser dividida. Agora tem Roma do Oriente e Roma do Ocidente. E essa cidade de Bizâncio foi justamente criada lá em Roma do Oriente. Constantino decidiu que a melhor coisa a fazer era mudar a capital do império para um lugar mais seguro. Então ele fundou a Nova Roma. Embora depois de sua morte, a cidade tenha ficado conhecida como Constantinopla, em sua homenagem. No ano 395, um sucessor de Constantino, o imperador Teodósio, dividiu o império em dois após sua morte. Bizâncio vai crescendo cada vez mais e é aí que se dá o início ao Império Bizantino. Tá? Então, quando a gente fala Império Bizantino, lá em Roma do Oriente, a gente está falando da presença de imperadores, certo? Então, a política do Império Romano do Oriente era uma política centralizada, enquanto que a política lá do Império Romano do Ocidente era uma política descentralizada. Para vocês entenderem que, na verdade, as características eram diferentes, mas ambos fizeram parte do período da Idade Média, ok? O Império Bizantino não passou apenas pelas mãos do imperador Constantino, mas também por Teodósio e Justiniano. E o que a gente pode falar desse império? Tinha uma economia próspera, devido às rotas comerciais, à boa localização, era baseado em latifúndios, na agricultura. A sociedade do Império Romano do Oriente, a sociedade do Império Bizantino em si, era totalmente diferente lá do Ocidente. Não era uma sociedade tão rígida, tão baseada na Igreja Católica. E aí a gente já entra num ponto religioso que é uma coisa muito interessante. Talvez vocês já tenham ouvido falar que a igreja, né, o catolicismo, ele é dividido em dois. A gente tem a Igreja Católica Apostólica Romana e a gente tem a Igreja Católica Ortodoxa. Não é à toa essa divisão, tá, gente? A Igreja Católica Apostólica Romana é a origem lá do Império Romano do Ocidente. E a Igreja Católica Ortodoxa é de origem lá do Império Bizantino. Mas por que o Império Bizantino formou essa igreja? O imperador Justiniano queria o melhor para a igreja de Constantinopla. Ele decidiu construir uma obra-prima, a Igreja de Santa Sofia. Mas fora do Império de Justiniano, de volta a Roma, vivia o chefe da igreja cristã, o Papa. E ele tinha autoridade sobre todo o mundo cristão. Os papas daquele tempo não poderiam ter gostado do poder que Justiniano foi ganhando e de sua influência sobre os cristãos. E o Império Bizantino tinha ideias diferentes sobre como praticar o cristianismo.
e acreditavam que elas também eram corretas. Assim, essa discussão sobre as duas abordagens levou o cristianismo a se dividir em duas correntes. Na verdade, porque eles não concordavam com algumas coisas de lá. Eles queriam realmente modificar as crenças, as práticas, não, as crenças não, mas as práticas eram bastante diferentes. Então, por isso que há essa divisão. E quando a gente fala de cultura bizantina, a gente fala de uma cultura muito rica, né, gente? As igrejas eram muito decoradas, muito pintadas. No geral, existia muita riqueza nos detalhes das artes do Império Bizantino. E também, em sua maioria, era baseado na fé cristã. Após a morte de Justiniano, nenhum dos imperadores que o sucederam foi capaz de manter o que ele tinha conseguido. E as fronteiras do Império começaram a enfraquecer. No século VII, os lombardos expulsaram os bizantinos da Itália. Os eslavos assumiram o norte. E as poderosas forças do Islã conquistaram muitas províncias do leste. O Império Bizantino foi diminuindo com o tempo. Enquanto isso, lá no Império Romano do Ocidente, as invasões bárbaras estavam acontecendo à torta direita. Gente, com as invasões bárbaras, ocorreram algumas consequências. Quais foram? Como as cidades ficaram bastante destruídas, as pessoas perderam seus pontos de comércio, o resultado foi as pessoas da cidade fugir para o campo. E o que é o resultado disso? Essas pessoas da cidade que fugiram para o campo agora iam trabalhar para os grandes senhores de terras, em troca de terras. Era o início aí do sistema chamado feudalismo. Isso porque essas terras eram chamadas de feudos. Eram pedaços designados de terra que seria para aquela pessoa que estava trabalhando para o grande senhor. Isso eu vou explicar mais detalhado no vídeo que vai tratar sobre o feudalismo. Como acontecia essa troca, como surgiu também a questão da suzerania, da vassalagem, enfim. Para esse vídeo a gente finaliza com isso aí, com as características, o início e o fim do Império Bizantino, que marcou, na verdade, o início e o fim também da Idade Média. Se você gostou desse vídeo, curte e aguarda que logo terá o próximo.